E a história de hoje fala de um paciente que vai em busca de um terapeuta para procurar ajuda. Chegando lá, ele diz ao terapeuta que tinha um hábito muito ruim, ele não conseguia parar de chupar o dedo. E o terapeuta vira para ele e fala: olha, tudo bem, não se preocupe, mas a cada dia que você for chupar o dedo, escolha um dedo diferente. A partir daquele momento, toda vez que o paciente ia executar aquele hábito, ele tinha que prestar atenção e escolher qual dedo ele iria chupar. Passado um tempo, aquele hábito havia se encerrado. Paciente curado. Foi passe de mágica. Interessante porque parece uma história simples, né, bobinha, mas que fala muito sobre a nossa vida no geral, né? Porque a nossa vida é feita de hábitos. Nós somos seres de hábitos. O hábito, ele não é algo necessariamente ruim. Na verdade, ele é uma forma de a gente otimizar as coisas. A gente consegue, através de um hábito, né? Quando a gente transforma uma ação num hábito, significa que aquela ação ela já requer menos da nossa energia, só que, consequentemente, ela requer menos da nossa atenção também. Quando nós temos um hábito vicioso, né? Ou seja, um mau hábito, vamos colocar assim, a gente, na verdade, está apenas reiterando, seguindo aquilo que a gente já está acostumado a fazer. A partir do momento dentro da história que o médico vira para o paciente tem que escolher o dedo que ele vai chupar naquele momento, sempre que ele vai levar a mão à boca, ele tem uma quebra, uma ruptura com aquele momento automático. E aí ele pensa, nossa, peraí, qual é agora? E aí ele vai e escolhe o dedo que ele vai chupar. Só que só nesse momento dessa ruptura, nesse momento que ele muda essa variável, vamos colocar assim dentro da fórmula, ele basicamente muda todo o resultado. E aí, em pouco tempo, ele começa a perceber que ele já não tem mais a mesma necessidade que ele tinha antes de chupar o dedo. Por quê? Porque ele começou a substituir aquele hábito dele, trazendo consciência, trazendo atenção para aquilo, e ele percebeu que, cara, não vale a pena, colocar energia nisso não vale a pena. Antes estava fluido, estava no flow, beleza, mas colocar a minha energia nesse mau hábito realmente não é algo que vai me agregar alguma coisa de bom. E aí tem um ponto muito interessante, que é aonde nós colocamos a nossa energia. Então, o terapeuta indiretamente diz para o paciente que, olha, você não precisa ficar se culpando por esse mau hábito. Você deve justamente olhar por uma outra perspectiva. Ao invés de ficar remoendo isso que você considera ruim, coloque a energia em construir coisas melhores para a sua vida. E quando menos esperar, aquele hábito ruim já não estará mais lá. Isso é uma coisa muito importante porque é óbvio que todos nós temos hábitos ruins, é óbvio que todos nós temos dificuldades e temos problemas que às vezes nós convivemos por anos. A questão é, aonde nesse momento nós vamos escolher colocar a nossa energia. Independente do que vai acontecer depois, independente se nós vamos conseguir dar constância a isso. Se a gente foca em cada momento e consegue a cada momento transformar um pouquinho daquele mau hábito, a gente consegue de fato, com o tempo, independente dele ser grande ou pequeno, construir outras coisas e às vezes até mesmo extinguir aquele hábito. E isso parte de um princípio que talvez seja simples, mas que é muito difícil a gente entender. A gente falou muito sobre hábito aqui, inclusive a gente tem um programa onde a gente explora isso melhor, mas a gente precisa entender que o hábito ele passa por uma série de processos diferentes. E se a gente consegue destrinchar cada uma das fases desse processo, a gente vai identificando conforme elas vão acontecendo. E quando a gente tem o primeiro gatilho, a gente pode falar, olha, se eu seguir por esse caminho, talvez eu termine naquele resultado que eu não gosto tanto. Então, a partir da identificação desse primeiro passo, de toda essa cadeia, de todo esse processo, eu posso me colocar de forma diferente para que eu vá por um outro caminho, para que eu impeça que esse hábito de fato seja concluído, para que ele de fato seja manifestado na minha vida. A gente entender que um mau hábito, ele é como se fosse um problema, né? E a vida a gente sempre vai ter problemas. Os problemas, eles não são necessariamente ruins. O ruim é o resultado desse problema, né? Isso que nos traz realmente sofrimento, que nos traz insatisfação. Uma forma fácil de você entender a ideia do hábito é pensar em matemática, né? Talvez você não seja matemático, mas você já passou pela escola, você vai entender algo bem simples. É entender que a vida ela tem problemas como a gente tem problemas na matemática, né? E o resultado desses problemas pode ser um resultado bom ou pode ser um resultado ruim. Se o resultado for ruim, eu não tenho como mudar o resultado se eu não mudar a função daquele problema. Então, eu preciso mudar variáveis. Eu preciso entender que existem várias engrenagens ali, vários componentes formando aquele hábito.
E eu não consigo mudar tudo de uma vez, mas se eu mudar uma engrenagem aqui, se eu mudar uma variável ali, se eu for alterando as coisas aos poucos, eu mudo a função e ao mudar a função, eu automaticamente mudo o resultado. Pode não ser o resultado que eu quero, o resultado que eu mais almejo, mas é o resultado que eu consegui naquele momento e já é um resultado melhor do que era antes. Então, trazer para a nossa consciência, né, aqueles nossos hábitos que a gente não gosta tanto, é muito importante para que a gente comece não a se livrar deles. A gente não vai conseguir. Se é um hábito, ele já está de uma certa forma entranhado. Ele não vai sair de você da noite para o dia. Mas se você for substituindo com outros hábitos, como o João disse, né, colocando a sua energia em outros pontos e aí ir gradualmente modificando, né, pontinhos desse seu hábito, daqui a pouco você vai ver que naturalmente, assim como no exemplo da história, sem perceber, porque isso vai se tornar um hábito, você vai ter adquirido um novo hábito, um hábito virtuoso que terá substituído aquele seu hábito vicioso. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.